Bom dia, turma! Hoje a gente vai dar continuidade às nossas atividades de matemática, que tem como conteúdo o sistema de numeração decimal. A gente já viu o sistema de numeração egípcio e hoje vamos dar continuidade com o sistema de numeração decimal, tá bom? A primeira imagem diz como é formado nosso sistema de numeração decimal. Acho que você já deve ter imaginado e essa perguntinha já deve ter passado na cabecinha de vocês. Na pré-história, o homem contava objetos um a um, mas com a necessidade de contar grandes quantidades. Ele percebeu que a contagem ficará mais fácil se agrupasse os objetos. Em virtude de termos 10 dedos nas mãos, a contagem em grupos de 10 passou a ser bastante utilizada. Então, ele agrupava os seus objetos e contava com os dedos da mão. Em virtude de ser 10 dedos, ficou mais fácil a contagem deles, porque eles contavam de um em um, né? Aí ele passou a contagem em grupos de 10, passou bastante a ser utilizada, certo? Nessa outra imagem, o sistema de numeração decimal é o tipo de representação que usamos hoje para expressar quantidades, medidas e códigos. O número da conta corrente do banco, por exemplo, e para realizar operações, tem esse nome por ser organizado da base 10, de origem provavelmente ligada às contagens que os primitivos faziam com os dedos das mãos. Então, como a gente viu anteriormente, passou bastante a ser utilizado contagem de agrupamentos de 10, certo? Aí aqui, que a origem foi ligada às contagens dos homens primitivos, fazia com os dedos, com os 10 dedos da mão. Então, surgiu daí a necessidade que os homens tinham de contar, né? E contava com os dedos da mão, que foi feito um agrupamento de contagem dos 10 dedos, que foi daí que surgiu, como ficou surgida a base 10, certo? O sistema de numeração decimal é de base 10, ou seja, utiliza 10 algarismos, símbolos diferentes para representar todos os números, certo? Então, aqui a base sempre vai ser 10, formado pelos algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. É um sistema posicional, ou seja, a posição do algarismo no número modifica o seu valor. Então, se é um sistema posicional, ele vai ser posicional de ordem, né? E a posição que ele está, ele pode ser modificado o seu valor, certo? A posição que o algarismo está no número modificará o seu valor. Que é ordem no sistema de numeração decimal? A ordem é a posição na qual o algarismo ocupa em um número, sendo analisado da direita para a esquerda. Lembrando que sempre ele vai ser analisado da direita para a esquerda. O 2 da terceira ordem representa o valor de 2 centenas, se tornando 200, sendo lido como 222. Nessa imagem, a gente pode observar que contagem feita da direita para a esquerda sempre
agrupando de 3 em 3. Você fez o exemplo aqui. Aí, cada número corresponde a uma ordem e a cada 3 ordens de termos uma classe. Exemplo, 987, terceira classe, 654, segunda classe, 321, primeira classe. Ordens, aqui de verde você vê ordens. Primeira ordem, unidade. Segunda ordem, dezena. Terceira ordem, centena. Quarta ordem, unidades de milhar. Quinta ordem, dezena de milhar. Sexta ordem, centena de milhar. Sétima ordem, unidade de milhão. Oitava ordem, dezena de milhão. Nona ordem, centena de milhão. Então, a gente vê que a contagem é feita da direita para a esquerda, sempre agrupando de 3 em 3, certo? Lembrando que a contagem é feita sempre da direita para a esquerda. Como saber a ordem de um número? Assim, para cada grupo de 1, 10 e 100, temos uma ordem. E essa ordem é lida da direita para a esquerda. Veja o exemplo do número 423 a seguir. Observe que esse número possui 3 algarismos e cada um deles se posiciona em uma ordem: quarta, centena, 4 centenas, 2 dezenas e 3 unidades, certo? Lembrando que sempre vai ser lido da direita para a esquerda. Como a gente vê no exemplo 423, possui 3 algarismos e cada um deles vai ocupar uma ordem, certo? Sempre que for 3 algarismos, cada um ocupará uma ordem, que pode ser agrupado de 3 em 3 números. Nosso sistema de numeração é chamado sistema de numeração decimal, pois a contagem é feita em grupos de 10. Com esses dados, podemos formar o seguinte quadro. Eu expliquei anteriormente, né? Sempre vai ser de base 10. 10 unidades forma uma dezena. 10 dezenas forma uma centena. 10 centenas forma uma unidade de milhar. 10 unidades de milhar formam uma dezena de milhar. 10 dezenas de milhar formam uma centena de milhar. Ok? Sempre a contagem é feita em grupos de 10. Você vai ver uma imagem agora com classes e ordens, né? Classes de bilhões, no primeiro quadrinho aqui. Classes de milhares de milhão, segundo quadrinho. Classe dos milhões, que tem o número 247. Classe de milhares, que tem o número 654. Classes da unidades, 125. Essas são as classes e as ordens, certo? Agora a gente vai ver um exemplo. Temos os seguintes números. Aí tem a leitura, ó. 12 milhares de milhão, 306 milhões, 7 milhares e 826 unidades. A representação embaixo e a leitura. 6.563. Tem o 6, ordem das unidades de milhar. O 5, ordem das centenas. O 3, ordem das unidades. E o 6, ordem de dezenas. Agora a gente vai ver conceitos do sistema de numeração decimal. Conceitos. O algarismo são símbolos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Os algarismos são usados para representar números. Numeral chama-se qualquer representação de um número. Ordem. A posição de um algarismo ocupa no numeral. Classes.
As ordens agrupam-se em classes. Cada classe é formada por 3 ordens: a das unidades, as das centenas e a das dezenas, certo? Cada classe é formada por 3 ordens, que elas são a das unidades, as das dezenas e as das centenas. A gente vai ver uma tabelinha que tem como classes das unidades simples, que é a primeira, segunda e a terceira ordem, que é unidade, dezena e centena. E segundo quadrinho, classes de milhares, quarta, quinta e sexta ordem, que tem a quarta ordem unidade de milhar, quinta ordem dezena de milhar e a sexta centena de milhar. Classe dos milhões, a sétima, a oitava e a nona ordem, que tem unidade de milhão, dezena de milhão e centena de milhão. Uso diariamente do sistema de numeração, ele recebe esse nome por trabalharmos com grupos de 10. O sistema de numeração decimal foi inventado pelos índios e divulgado para o restante do mundo pelos árabes. Dá para a gente perceber aqui que foi inventado pelos índios, né? E foi divulgado para o mundo pelos árabes. Por exemplo, o motivo também é conhecido como sistema de numeração índio-arábico. Esse sistema usa os símbolos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, tamanhos chamados algarismos. Com apenas esses 10 algarismos é considerado a posição deles, pois podemos escrever qualquer número natural. O termo algarismo tem origem matemática, que viveu no século XIX. Números e ordens e suas ordens. A posição do algarismo no número é fundamental para cada algarismo. Que forma o número ocupa uma ordem? A gente tem o número 1234, primeira ordem, da direita para a esquerda, que é a primeira ordem, 4 unidades, segunda, dezenas ou 30 unidades, terceira, 2 centenas ou 200 unidades, quarta ordem, unidade de milhar ou 1000 unidades. Noção de classe. Cada classe é formada por 3 ordens. A primeira, segunda e a terceira ordem formam a classe das unidades simples. A quarta, quinta e a sexta formam a classe dos milhares. Noção das classes, noção de classe, a gente viu anteriormente, que são divididas em classes, né? A simples, a de milhões e a de milhares, certo? A gente viu anteriormente. O sistema de numeração decimal também é chamado de sistema de numeração decimal posicional. É um conjunto de regras que é utilizado para representar os números, sendo contabilizado com base 10. Base é a quantidade de símbolos que serve para representar os números. Certo? Sempre lembrando, gente, que vai ser sempre de base 10, que é onde os símbolos representam os números. Certo? Então, gente, esse é a aula de hoje, sistema de numeração decimal. Espero que vocês tenham entendido. Se não tiverem entendido, me perguntem. Estarei aqui para ajudar e tirar todas as dúvidas de vocês. Ok? Tenham um bom dia.